Ô Paulinha, quero falar contigo agora. Por que um relatório do FMI alertou a todos que a crise econômica gerada pelo coronavírus pode afetar mais as mulheres do que os homens e ainda aumentar a desigualdade de gênero? Conta pra gente como é que eles chegaram a essa conclusão, hein? Não são previsões de fato tão novas, porque já haviam alertas em relação a isso por inúmeros fatores que a gente vai elencar aqui para vocês, não é? Porque é muito diferente as relações aí de trabalho de mulheres e homens. Então, essa crise do coronavírus afeta, sim, mais as mulheres, porque elas ocupam setores de emprego que, por exemplo, não podem ser substituídos com home office porque são presenciais. Então, a estimativa aqui é de 67% de mulheres no Brasil que tem esse tipo de emprego que não consegue ser feito à distância, né? Aí, a gente tem também uma outra questão. Muitas mulheres são profissionais na linha de frente no combate ao coronavírus. Então, são mais atingidas também. Em grande maioria, as enfermeiras. A gente tem 67% da força global de saúde ocupada aí por mulheres, expostas então a mais riscos. Tem também a questão dos trabalhos domésticos não remunerados. Então agora com a pandemia, com crianças em casa, ainda isso inflacionando ainda mais, né? Porque além dos cuidados com a casa já assumidos, infelizmente, em sua maioria pelas mulheres, ainda tem essa questão do estudo à distância, né? Dessa presença 24 horas das crianças em casa. Então, ainda existe a previsão do FMI que no regresso, então quando a economia retomar, vai ser também mais difícil para as mulheres, porque elas têm mais dificuldade em encontrar trabalho em período integral. Isso é um dado que o FMI também tem. Então, a ideia do fundo é alertar para que os governos adotem medidas para limitar os efeitos adversos da pandemia para mulheres. Então, alguns países já têm tomado aí algumas atitudes, como Áustria, Itália, Portugal, Eslovênia. Então, por exemplo, concedendo licença remunerada, mesmo que parcial, para mulheres que têm que ficar em casa ali com os seus filhos, porque eles não retornam à escola, não estão com as escolas abertas. E aí a ONU também colocando ali 5 pontos desde março para que os países discutam e cheguem a, enfim, lugares para dar mais respaldo para essas mulheres, desde olhar bem para essas que estão na linha de frente, perceber quais são as necessidades delas, até esses, enfim, incentivos em dinheiro, né? Mulheres que são autônomas, por exemplo, e que não vão conseguir voltar para o mercado de trabalho imediatamente, porque, enfim, estavam em isolamento, isso desde março. Então, vê que é uma conversa já a longo prazo e que vem se mostrando verdadeira, tanto que veio aí esse alerta do FMI. Muito bem, Adriles, eu vi que você concordou com a Paulinha sobre essa questão das mulheres. Você acha realmente que elas são as mais afetadas na pandemia? Eu acho que sim, eu acho que essa pandemia não, né? Esse isolacionismo, é bom falar as palavras certas, que congelou as desigualdades, congela sobretudo a possibilidade de ascensão dos mais pobres, dos mais frágeis. Aí você pode falar, assim, em relação aos mais pobres, os negros, as mulheres, as pessoas que têm uma situação de fragilidade histórica e de exclusão social histórica. Mas que nhaca que foi o feminismo, né? Que além de agregar esse serviço, esse trabalho formal de homens que sempre foram, que eram os machos provedores, ainda não de alguma forma dividiu o trabalho doméstico entre homens e mulheres, e as mulheres continuam escolhendo profissões, apesar de ter essa abertura do mercado de trabalho, que é muito bem-vinda, escolhendo profissões de cuidados, né? Como a Paulinha bem disse, são profissões de pessoas que cuidam das pessoas, que não podem ser efetuadas em home office. Tem que ter, assim como tem que ter a renda emergencial para homens ou trabalhadores informais, e as mulheres são, sobretudo, trabalhadores informais na maioria, né? Porque eles escolhem serviços domésticos, de vendedor ambulante, ou manicure, esses estratos mais próximos da população. Tem que ter um auxílio emergencial urgente, né? Então, eu acho que elas podem, inclusive, nesse momento, demonstrar mais força naquele que é o principal trabalho de uma mulher, que eu acho que é o trabalho afetivo, do cuidado da família, do cuidado dos filhos, e tem que ter também uma atenção voltada para isso, que a violência doméstica nesse confinamento aumenta exponencialmente, né? As angústias aumentam, aumentam sobretudo com a diminuição de renda, com a ceifação de empregos.
é uma coisa horrorosa, né? Homens e mulheres, meninos e meninas na educação são impedidos de ascenderem através da educação. E, assim, as populações mais frágeis, mulheres, negros, mais pobres, são afetadas. Nesse momento, o Estado tem que fazer alguma coisa por essas pessoas e para que elas não se tornem, né, dependentes do Estado, que elas possam ter urgentemente a liberdade de voltar ao seu trabalho, de voltar à educação e de voltar na luta para a ascensão trabalhista em consonância com o cuidado familiar. Ô Joel, o que o Estado poderia fazer que não faz hoje para ajudar essas mulheres? O jeito do Adrilles de ajudar essas pessoas é mandando elas para a linha de frente do vírus e da morte, né? Uma ajuda interessante ali. Joel, o Estado, no cuidado social com as pessoas, o Estado até que tem feito. Tem essa renda emergencial, é basicamente isso, né? Impedir que as pessoas realmente morram de fome, passem na necessidade extrema durante a pandemia. Agora, a gente precisa um fortalecimento de medidas aí para ajudar a sobrevivência das empresas. Isso está começando a caminhar agora um pouco melhor aí com esse Pronamp. Então, acho que a gente vai ver talvez aí uma melhora nesse sentido. E outra, qual que é o grande jeito de reabrir uma economia para ajudar todo mundo? Testagem em massa, aumentar a testagem e poder isolar mais facilmente os casos. Isso me parece que tem ficado um pouco atrás ainda, espero que melhorando aí, mas não foi até agora a prioridade nem do governo federal, nem dos estaduais aí muito. Alguns fazem mais, outros fazem menos, mas é a nossa grande arma para permitir uma abertura segura da economia, é justamente a testagem em massa, e quem tem que estar por trás disso tem que ter governo, tem que ter empresas também, pode ter políticas de empresa. A empresa, os funcionários vão entrar, então sai testar todo mundo, sim, para você poder ter seus funcionários aí trabalhando, para a gente saber imediatamente se o vírus está se alastrando, quem está pegando a doença, quem está seguro, e poder daí fazer uma abertura mais controlada e mais segura. Agora, um dado curioso, hein? Do ponto de vista das mortes, a Covid é uma doença que mata principalmente homens. A taxa de morte dos homens é muito maior que das mulheres aqui na Covid.